Tá começando mais um Saúde e Bem-Estar, um programa especial gravado em um lugar que também é muito especial. Minas Tênis Clube, uma instituição com quase 100 anos de vida, um lugar onde saúde e qualidade de vida sempre fizeram parte da história. Muito obrigada, querido Fernando. Estamos começando aqui mais um Saúde e Bem-Estar, trazendo um tema um tanto quanto polêmico, que ganhou aí visibilidade, ganhou as redes nos últimos meses, eu diria, que são as tais canetas emagrecedoras, as canetas mágicas. E a gente precisa falar sobre isso, né? Até que ponto essas canetas são um cuidado real e até que ponto elas se tornam também um sinal de alerta. Bom, e nós sabemos que o metabolismo humano, ele é um conjunto, né, de processos que acontecem ali no corpo e é um tanto quanto complexo. Não dá pra gente individualizar ou generalizar assuntos tão importantes e sensíveis como o emagrecimento, em especial porque existem certos fatores de riscos, genética, que uns carregam, outros não, né? Nós estamos falando aí também de pessoas com síndrome metabólica, obesidade, outras pessoas que já são magras de natureza. Então tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração quando nós estamos falando especificamente aí da questão da caneta emagrecedora. E para falar desse tema, é claro que a gente trouxe aqui uma profissional super reconhecida, médica endocrinologista, a doutora Patrícia Corradi, que está super envolvida principalmente com alta performance, né, saúde do atleta e da mulher. Inclusive você já atua aí como uma porta-voz na internet sobre esse tema, né, Patrícia? Sim, Bela. Tenho aí um programa de saúde chamado Elas Mais, que é voltado para a saúde feminina e atuo na endocrinologia geral também. Maravilhosa. Então vamos começar, Fernando, com a sua pergunta para a doutora Patrícia, porque eu sei que esse tema aí vai esquentar ao longo dos próximos minutos e tem muita dúvida que pode surgir. Doutora Patrícia, a pergunta é essa, o que são exatamente essas canetas emagrecedoras e quais são os casos em que elas realmente são indicadas? Temos dois modelos principais de canetas emagrecedoras. Caneta porque a via como o medicamento vem para comprar na farmácia é um dispositivo que se parece realmente com uma caneta aplicadora de insulina, mas o conteúdo é uma medicação que foi testada e aprovada para o tratamento da obesidade. Nós temos duas medicações especificamente, a semaglutida, que é conhecida como o Ozempic, o Wegovy, ou a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então, esses são os representantes que nós temos disponíveis no Brasil em comercialização. Existem várias outras moléculas sendo estudadas, mas por enquanto nós temos essas. E por que elas tomaram essa popularidade tão grande? Porque realmente elas entregam um resultado muito bom no emagrecimento. Essas medicações, elas atingiram níveis de perda de peso nunca antes vistos na história do tratamento da obesidade. E perder peso hoje é uma urgência. Nós vivemos aí uma epidemia de obesidade, então quanto mais recursos a gente tiver, melhor. Bom, a doutora Patrícia falou algo importantíssimo, né? O porquê e para que essas canetas foram criadas. A grande questão, doutora Patrícia, é que elas estão sendo usadas de forma totalmente banalizada, à torta e à direita, né? As pessoas que às vezes têm ali já um corpo magro, um corpo saudável, mas eu quero perder 3 quilos para o carnaval, 3 quilos para o Réveillon, 5 quilos para o casamento, e elas querem o atalho e o caminho mais fácil. Eu acho que a gente não pode limitar essa conduta aos tempos atuais, porque a humanidade sempre foi assim, né? A humanidade sempre buscou ali o jeitinho mais fácil, esses atalhos, né? Shortcuts. Mas agora, com a rede social, né, e com esses dispositivos aí mais tecnológicos, digamos assim, isso ficou ainda mais evidente. Mas é uma conduta humana bastante conhecida há muito tempo. Mas eu queria que você falasse, porque eu acho que esse pedaço da entrevista vai ser o mais importante, né? Dos riscos envolvidos quando uma caneta é usada de forma deliberada, sem prescrição e para perder ali 5 quilos. A grande cautela, Bela, é que essas medicações elas não foram testadas para essa população que vem fazendo esse mau uso. Chamamos mau uso porque não é a indicação em bula e muitas vezes abuso, que é o uso incorreto de doses inapropriadas, em frequência inapropriada.
Frente a isso, a gente tem um risco aumentado, tanto de efeitos colaterais quanto de complicações. Então chamamos, como você falou, é um fenômeno, né, do comportamento humano, a busca por melhores resultados estéticos, e chamamos isso de emagrecimento social, que é aquele perder poucos quilos, talvez por alguma circunstância emergencial, e a pessoa se vale desse meio, que vai produzir o resultado? Sim, mas ele será sustentado? Aí é que vem a grande questão. Uma vez que você chega ao peso e você não conhece o caminho, talvez o atalho ele não vai ser definidor. E aí a pessoa se vê cada vez mais refém do uso dessas medicações, que a gente tem que lembrar que tem um altíssimo custo também. Então vem o mau uso, o abuso, o uso intermitente, nada disso foi a forma como as medicações foram estudadas. Então, nós profissionais, não há como a gente prever o que vai acontecer, uma vez que a gente não tem estudo de segurança para isso. Os riscos associados ao mau uso da medicação está bem associado ao efeito colateral delas. Tem várias manchetes assim que são muito sensacionalistas, às vezes de associação a complicações mais graves, como cegueira, como pancreatite, mas nada disso foi efetivamente comprovado. E isso estamos falando de pessoas usando com indicação ou sem indicação. Mas o mau uso, e aqui também eu acho que é importante que a gente fale sobre essas medicações manipuladas, não autorizadas pela Anvisa. Que tem muito, né? Que tem muita pirataria mesmo. Então, a gente não sabe exatamente o que está contido ali e as pessoas se expõem ao risco. Então, frente a isso, não há como a gente garantir uma segurança no uso. Fora que as pessoas querem algo rápido, que vai dar um efeito rápido, então às vezes sobe dose e a tolerância não acompanha. Então a gente vê os pacientes chegando aos pronto atendimentos com náusea, vômito, diarreia, desidratação, chamando atenção também para as populações mais frágeis, pacientes idosos ou pacientes que já têm um baixo risco, elas têm um risco inclusive nutricional por conta dos efeitos colaterais relacionados ao mau uso. Agora, doutor, existe uma expectativa irreal em torno de todos esses tratamentos, não é mesmo? Irreal, eu acho que, na verdade, o que a gente vê na prática? As medicações, elas realmente entregam um resultado impressionante. A maioria das pessoas respondem bem ao tratamento quando ele é bem indicado. A grande questão, e que estamos frente a isso agora, é a manutenção desse resultado. Por quê? Uma pergunta muito comum é quanto tempo vou precisar fazer o uso da medicação? E quando a medicação tem a sua indicação para a obesidade, a gente tem que lembrar que é uma doença crônica. Assim como qualquer outra doença crônica, o tratamento é crônico também. Então, a princípio, não há um prazo para interromper essa medicação. E muitas vezes, quando se interrompe, todo aquele resultado é perdido. Não é um efeito rebote da medicação, mas é a ausência do efeito da medicação. Isso que as pessoas precisam entender. Quando elas vão ao consultório, a decisão de iniciar ou não o tratamento vai depender desse custo-benefício, incluindo o custo financeiro, o risco dos efeitos colaterais, a tolerância, a eficácia e o resultado. Então, a promessa, ela é boa e na maior parte das vezes ela é cumprida, mas há que se fazer do jeito correto. E a doutora Patrícia falou algo aqui uns minutos atrás, que eu acho válido a gente trazer isso de volta, né, à nossa pauta, que é com relação à pirataria, a esses manipulados, enfim. E eu percebo, assim, eu falo agora como, não, obviamente não sou médica, mas como observadora, muitas vezes como paciente também, né? Eu sei que em todas as áreas de atuação, todas as áreas profissionais, existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias, pessoas boas, pessoas que não são boas, e não seria diferente na medicina. Eu vejo um movimento, Paty, assim, de pessoas que estão se aproveitando da vulnerabilidade do outro, né? E quando eu falo vulnerabilidade, eu me refiro, por exemplo, a uma mulher que está se sentindo mal consigo mesma, baixa autoestima, que está num momento vulnerável. E eles aproveitam disso, né, para vender a preços abusivos, de modo que isso acabou virando uma indústria, virou um comércio, virou, né, algo que era para ser um assunto sério, de saúde, para tratar a obesidade, para diminuir, né, os fatores de risco, inclusive, de comorbidades, virou um comércio, virou um negócio ali da beleza, da estética. E infelizmente a gente vê muitos profissionais
se aproveitando disso, né? Eu não estou, obviamente, generalizando, tem muito mais gente séria do que não, mas infelizmente existe isso. Então é por isso que a gente precisa realmente ficar atento, isso que você falou é extremamente importante. E a minha pergunta pode até parecer engraçado, né, falar disso, mas a gente vê muito meme na internet do novo padrão Monjaro, com a cabeça grande e o corpo pequeno com relação à cabeça. Isso é verdade ou é um mito? O que acontece? É um mito. Acontece um problema de proporção mesmo. Com o emagrecimento, e o Monjaro, ele tem uma potência muito grande no emagrecimento, muitas vezes atingindo mais que 20% de perda de peso corporal. Quem já é magro, isso aparece. Porque nessa proporção. perda de peso vai músculo junto. Vai músculo junto. Essa perda, na verdade, todas as vezes que a gente sobe na balança e perde peso, a gente perde músculo também. A proporção é que é importante que seja observada. Então, o emagrecimento saudável, ele vai priorizar a perda de gordura sobre a perda de qualquer quantidade de músculo. É isso que vai garantir, inclusive, a sustentação do resultado. Agora, voltando lá na cabeça do Monjaro, é questão de proporção mesmo. Então, como todo o seu corpo toma menores proporções, na face a gente não tem muita gordura. Então, acaba que a estrutura óssea preservada dá essa alteração de proporção, mas a cabeça não cresce. O medicamento não tem essa capacidade de aumentar a estrutura óssea ou mesmo muscular do rosto. Mas a gente tem visto, assim, né? É claro que faz total sentido o que você disse, mas a gente tem visto um novo padrão de corpo Monjaro, que é, a gente brinca, né? Aquela pele mais derretida, né? Você vê mulheres magras, mas sem tônus muscular, né? A pele totalmente... Você acha que isso pode gerar uma distorção, assim, de imagem perigosa para o futuro, para as próximas gerações? Com certeza, porque a gente acaba... Aquilo que a gente vê muitas vezes acaba se tornando normal, quando na verdade não é. Então, na verdade, o corpo saudável, sobretudo de mulher, ele tem gordura, né, Bela? A gordura, ela é para a nossa conservação de espécie. É claro que onde depositamos gordura é diferente. No homem, a gente tem aquele padrão de gordura mais periférica, perna, bumbum, coxa, posterior do braço, que é o famoso músculo a gordurinha do tchauzinho, e isso acaba sendo perdido. Então a mulher perde forma também, a gente vê isso claramente, e esse padrão acaba gerando quase que um padrão do novo normal, quando na verdade não é. E muitas vezes a gente precisa resgatar isso numa conversa honesta, sincera, que essa perda exagerada de peso, ela não é um sinal de saúde, pelo contrário, ela pode ser um sinal inclusive de doença, ou da cabeça ou mesmo física. Conta pra gente também, doutora, a atividade física continua sendo essencial mesmo durante o tratamento? Nada substitui a base. Atividade física e alimentação saudável seguem sendo a base para se manter magro. E o exercício físico, pegando uma carona no que você falou anteriormente, é importante que a gente saiba como que os nossos tecidos se organizam. Então, de dentro para fora, a gente tem osso, músculo, gordura e pele. Quando a gente emagrece, a gente afina essa camada de gordura, por isso que dá esse aspecto de flacidez. Então, como que a gente previne isso? Quando o músculo ocupa esse espaço. Então, o exercício físico é fundamental para melhorar esse aspecto do emagrecido ou do doente. Quando a gente ocupa esse espaço da gordura com o músculo, é o nosso objetivo estético ideal, uma boa composição corporal, uma composição corporal saudável que vai te garantir um metabolismo mais eficiente e um resultado estético mais bonito. E agora pegando carona, né, a gente já está quase chegando no final aqui desse programa, infelizmente, gente, porque o papo é tão bom que passa assim e a gente nem percebe. Mas eu não posso deixar de aproveitar agora, né, uma pergunta minha pessoal, porque eu quarentei, e eu sou uma mulher muito ativa, muito saudável há muitos anos, e eu achava na minha cabeça que seria assim para sempre, né? Que eu sempre teria muita energia, minha libido seria sempre maravilhosa, porque afinal de contas eu sou uma mulher muito saudável, mas no momento em que eu quarentei, a realidade mudou drasticamente. Eu vivi na pele o que durante muitos anos eu ouvia mulheres mais velhas comentar, mas eu não estava naquele lugar. Então, pra gente, né, quando você ouve, salvo quando você é um profissional, obviamente, mas quando você não é um profissional da área, você ouve a queixa de outras mulheres, aquilo não é a sua realidade. Então, acho que às vezes a gente até subestima, né, sintomas até que chega a nossa vez, como chegou para mim. E eu me refiro justamente a isso, libido baixa, falta de energia, falta de disposição, irritabilidade.
Bom, fiz uma série de exames e vi que eu estava ali com uma testosterona extremamente baixa. E eu me rendi a isso, né? Falei, poxa, acho que chegou a minha vez, né? De fazer uma reposição, digamos assim, quase que fisiológica, não é para ter níveis altíssimos de testosterona, porque eu acho que isso não é nem da mulher, não é nem feminino, mas resolvi fazer a reposição e isso tem realmente mudado a minha vida em muitos aspectos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão, assim, de médica, sobre reposição hormonal pós-40. Eu acho que o seu relato ele é muito importante para poder chamar a atenção das mulheres comuns, porque você é uma referência para todas nós. A gente cresceu e conviveu com você, eu também quarentei, assim como você. E eu falo do seu exemplo porque você já tem uma base muito bem feita. Você é um exemplo de alimentação saudável, de atividade física regular, sono também, que é um outro pilar bastante importante que a gente não deve negligenciar. E ainda assim você ouviu um pedido de socorro do seu corpo. É porque isso é real, isso realmente acontece. Cada mulher tem maior ou menor percepção das coisas que estão acontecendo ali dentro da gente e essa questão hormonal, ela há que ser muito sensível a essas pequenas mudanças. E é importante, uma vez que a base está bem feita e você ainda persiste com queixa, investigue, porque realmente pode ser alguma coisa que pode ser tratada. Os hormônios estão aí para isso, é claro que existem as indicações, nem tudo também é só hormônio, sabe, Bela? Muitas vezes a gente vê no consultório aquela base completamente desorganizada e a pessoa vem em busca do hormônio e eu falo achando que o que hormônio... vai ser a caneta mágica. Exato, o atalho. Eu falo que o hormônio é como se fosse a cereja do bolo. Você pode ter acesso, você pode ter a melhor cobertura, a melhor decoração. Se a massa é ruim, o bolo segue ruim. Então a gente precisa voltar para corrigir a massa. Mas é um binômio. A nossa saúde metabólica determina a nossa saúde hormonal e o nosso perfil hormonal também repercute sobre a nossa saúde metabólica. Então há que se investigar sim de forma individualizada. E voltando ali nos profissionais que você falou, como em todas as escolhas, há bons e maus profissionais. Há ali no cesto as suas maçãs podres, sim. E uma dica que eu falo é o seguinte: médico não vende remédio. Médico tem que te vender saúde. A forma pela qual vai te orientar, você tem que estar confortável, você tem que estar seguro naquela pessoa que está te oferecendo algo que é o seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Com certeza. E é isso, gente. Quero muito agradecer mais uma vez você, doutora Patrícia, queridíssima. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações tão valiosas e a você que está aí nos assistindo, compartilhe esse conteúdo, dissemine informação de qualidade, porque eu sempre brinco que hoje a gente perece não pela falta de informação, mas pelo excesso de informação. A gente nunca sabe no que acreditar, como fazer. Então, o primeiro passo, minha gente, é parar de seguir, enfim, regras e dicas de internet como se elas fossem um fim em si mesma, né? Na verdade, a gente sempre precisa buscar a ajuda de um profissional, de um bom profissional. Nada nessa vida, nenhum conselho de internet substitui o conselho de um profissional que pode, de fato, mudar a nossa vida. Então, muito cuidado com o que você consome, com o que você acredita. Busque sempre o auxílio de um profissional para te ajudar. E é para isso que Saúde e Bem-Estar está aqui, para te trazer informação relevante e agregar aí na sua vida. E a gente conta aqui com o apoio de quem vem agregando na nossa vida há mais de 45 anos, que é a rede Mater Dei. E também ao Minas Tênis Clube, que há mais de 90 anos tem auxiliado aí na saúde física e mental de muitos mineiros, porque afinal de contas o Minas é o cenário aí não só da prática de esportes, mas de muitos encontros e de boas risadas. Curta o nosso canal, compartilhe, nos siga lá no Instagram e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.